Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, às sextas vamos fazer mais um Barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessas ações que eu vou comentar. E lógico, aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, até porque essas ações aqui são escolhidas por vocês, tá? Eu lembro, né, pessoal, aqui a gente vai falar de barganhas ou ciladas. Não interpretem o termo ciladas como um termo pejorativo, mas é só trazer a visão dos nossos analistas, daquelas empresas que o pessoal gosta mais ou menos, às vezes é uma questão de momento, né? E as mais escolhidas hoje, pessoal, foram a Vale, a Auren, né, a Renner, a Sanepar e a Fras-le. Eu acho até que a Fras-le faz um tempinho que a gente não comenta sobre ela, tá? Começando aqui com a Vale, né, pessoal? A gente não considera a Vale uma cilada, pelo contrário, a gente considera a Vale uma barganha, apesar que é mais barato comprar a Vale via Bradespar, né? Ela tem aquilo que a gente chama de desconto de holding. A Bradespar tem ações da Vale na carteira e essas ações da Vale valem mais do que o valor de mercado da Bradespar. Então vale mais a pena a Bradespar, até porque o dividendo vai ser maior também. Bradespar, a Vale está com PL aí na casa de 4 vezes, está com yield alto. As empresas de commodity, quando estão no bom momento do ciclo, como é o caso do minério nos últimos anos, entregam altos retornos, tanto que a gente vê um ROI aí acima de 50% na Vale, tá? A Vale entregou bons resultados trimestrais, os preços do final do ano passado para cá subiram um pouco, os preços do minério, isso acabou sendo positivo. E quando a gente exclui os efeitos do Covid, ainda de questões relacionadas a Brumadinho, a gente vê que a Vale vem entregando resultados sólidos, tá? E além disso, né, pessoal, a Vale, a gente percebeu já essa movimentação desde a época ali que a Cosan comprou aquela participação na Vale. Ela vem tentando arranjar um sócio para a chamada hoje divisão aí de transição energética, tá? Aqui a gente fala de cobre, de níquel. A gente estima que a Vale precisaria pelo menos uns 20 bilhões de dólares de investimentos, é um valor bastante representativo. Então, eles estão procurando, né, um sócio aqui para esses negócios, tá? E o que acontece, pessoal? Para vocês entenderem o potencial que tem isso aqui, a Vale, nessa semana, aí, contratou o Jeremy Gillen, que era um cara que passou muito tempo como chefe, né, da divisão automotiva da Tesla. Então, todas essas questões de transição energética, que acabou ficando o nome dessa área de metais aí da Vale, ela vai dar uma atenção especial, tá? Isso pode trazer, sim, bastante valor para a empresa. Esse cara, inclusive, ainda é um dos homens de confiança aí do Elon Musk. A gente vê todo esse potencial, sem falar, né, pessoal, que o minério da Vale, o minério brasileiro é o que tem mais qualidade aí ao redor do mundo, tá? Mas não é cilada, pelo contrário, mas seria mais barato aí comprar via Bradespar. Nós temos a Auren, que é outra barganha, a gente não considera uma cilada, também divulgou resultados bons e os resultados foram turbinados pela questão do ganho do processo, que era uma coisa antiga já da usina aí de 3 irmãos, né? Aqui a gente está falando de 2,4 bi, né? Isso acabou impulsionando os resultados, né? Tanto que deu esse lucro aqui gigantesco no caso da Auren. Já era esperado, né? A gente já comentou algumas vezes a respeito disso, mas apesar de ser esperado, não quer dizer que não seja positivo. Pelo contrário, tanto que a empresa já anunciou aí que vai pagar dividendo de R$ 1,50. O pagamento vai ser feito no dia 15 de maio, e a data é para receber os dividendos dia 4 de maio, ou seja, vai receber esses dividendos quem ficar do dia 4 para o dia 5. E o que acontece? A Auren, ela passou por uma reestruturação grande aí nos últimos anos, né? A Auren é a antiga CESP, e a empresa, ela entregou resultados ruins no momento que todo o setor elétrico de energia estava entregando resultados positivos. Então ela fez toda essa questão de transição, né, para focar mais na parte de geração eólica, né, não ter mais o que não seja energia renovável. Então ela tem uma expectativa bastante positiva, é um ativo muito barato, tanto em termos de PL, de PVP. Não teve yield aí não pagou dividendo nos últimos trimestres, até porque ela deu prejuízo, né? Então ela tem muita coisa para melhorar em termos de resultados operacionais, tem uma situação financeira bastante tranquila, né? E os resultados foram bons em termos operacionais.
Geração hidrelétrica teve quase um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021, né, o quarto trimestre de 2022 em relação a 21. Eólica cresceu 18%. E quando a gente fala de geração hidrelétrica, que é um pouco mais arriscado, vamos dizer assim, a situação de chuvas está super tranquila na maior parte do Brasil. A gente não deve ter problemas como nós tivemos aí em 2020 e 2021, por exemplo. Então é outra barganha aqui que vale a pena ficar de olho. Nós temos aqui a Renner, né, pessoal, que quando a gente olha só os múltiplos, é um PL mais elevado, um PVP também, mas comparando com os próprios múltiplos de Renner e com a média das empresas varejistas, vamos dizer assim, é um múltiplo relativamente baixo, né? A Renner, inclusive, está operando abaixo do potencial de lucro dela. Então, se a gente considerar o preço atual da Renner pelo potencial de lucro dela, seria um PL abaixo de 10, que para uma empresa varejista aí é baixo. A gente não pode esquecer que a Renner, né, pessoal, vamos dizer assim, historicamente é um oásis no setor de varejo. O setor de varejo não é um setor fácil, assim como tem outros setores que não são fáceis também. E a Renner é uma das referências globais, né? Quando tem alguma empresa de fora que quer estudar um case de bastante sucesso, eles normalmente estudam a Renner, né? Claro que a pandemia fez os resultados piorarem, mas ela vem já nos últimos trimestres recuperando. O quarto TRI agora, né, pessoal, que foi divulgado essa semana, a Renner ficou devendo um pouquinho, né? As vendas foram piores aí do que o esperado, tá? Mas a gente tem que entender um pouco o contexto, que é complicado, de juros, inflação mais altas, né? Tem os concorrentes estrangeiros aí também, e normalmente anos que tem Copa, eleições, as vendas caem um pouquinho também. Então é mais sazonal, assim, é mais, não é uma coisa recorrente, mas que eventualmente acontece. Agora, quando a gente pega os resultados anuais de Renner, foram bons resultados, né? A empresa teve um lucro de 1 bi 200 em 2022, praticamente dobrando o lucro em relação a 2021. A parte operacional, a receita subiu 21%, conseguiram, né, manter as despesas controladas. Muitas empresas aumentaram a receita, mas as despesas aumentaram até mais, o que não adianta, né? Aí é aquele caso, né? Quanto mais a empresa vende, mais ela perde dinheiro. Nós temos aí o Com, que é de moda jovem, foi um destaque bastante positivo, cresceu mais de 40% as vendas. E como destaque negativo, os resultados financeiros ruins, muita perda de crédito aqui disparando, né, que é da parte lá da Realize. Fora isso, bons resultados operacionais aí de Renner. A gente, vamos dizer assim, comparando com outros ativos de outros setores, não é uma barganha, mas comparando, como eu falei com ela mesma, em empresas do mesmo setor, a gente pode considerar uma ação barata, e uma barganhazinha aqui, a Renner. Eu quero, só relembrando, pessoal, deixar aqui para vocês o nosso cupom, que dá até 35% de desconto na nossa assinatura completa. Vocês podem aproveitar agora no Carnaval. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo os nossos sites, incluindo nosso site, incluindo a parte de assinaturas e os resultados, né, pessoal? Vocês querem comparar, vocês querem entender um pouco as nossas estratégias, tanto de longo prazo quanto de médio e curto prazos, como funciona cada uma delas. Tá tudo ali, tem resultado de tudo atualizado, 100% transparente. Eu quero ver a estratégia de long short lá da Capitalizo. Vai ter um vídeo explicativo, vão ter os resultados, e vocês podem comparar, tá, pessoal? Podem comparar com gestora, com outras casas de análise. Ninguém entrega resultados melhores aí que a Capitalizo. Claro que vai ter perda, vai ter ganho no meio do caminho, mas historicamente os nossos resultados aí são bastante satisfatórios. Vindo aqui para a Sanepar, é outra barganha, não tem como dizer que é uma ação cara, né, pessoal? Operando abaixo do valor patrimonial, com PL de 4,5, yield de 8,7, e também operando abaixo, né, o lucro pode subir mais ainda, é um bom exemplo de uma empresa barata, né? Claro que o setor sofreu nos últimos anos, aparentemente não tem muito mais para onde piorar. A gente teve reajustes de tarifa abaixo do esperado, teve a questão hídrica no Paraná, né? Quase 2 anos aí chovendo abaixo do esperado, e a gente já comentou algumas vezes que prefere as empresas do setor elétrico. Tem diversificação, tem mais opcionalidades, mas a Sanepar, na nossa avaliação, é uma das melhores, se não a melhor empresa do setor elétrico, do setor de saneamento, quando a gente compara com Copasa e também com Sabesp. Lembrando que o Ratinho Júnior fez aquele movimento da Copel, né, para ficar, acho que menos de 10%, né, das ações. Pode ser que a gente tenha alguma coisa aqui na Sanepar. Não é tão simples assim no caso da Sanepar, mas existe essa possibilidade também. E a empresa também divulgou bons resultados, né? O lucro líquido praticamente estável em relação ao ano passado, subiu em torno de 5%.
351 milhões no quarto tri de 2022 e a receita subiu quase 7%, chegando a 1.400 bi, isso do quarto trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021. Preferimos as empresas do setor elétrico ou de energia quando a gente fala de utilidades públicas, mas é uma barganha, não tem como dizer que é caro, né, pessoal? Em termos de perspectiva, a gente, como eu falei, prefere outras companhias, essas de energia, mas é uma ação muito barata, sim, a Sanepar. E nós temos aqui, né, pessoal, a Fras-le, que foi bastante pedido, fazia tempo ali que a gente não falava sobre a Fras-le. Para quem não conhece ela, né, pessoal, ela é controlada, é uma das controladas aí da Randon. É uma empresa muito forte na parte de lona, pastilhas de freio, disco, tambor. Eles compraram há alguns anos aí a Nakata também, que é muito forte na parte de freio, que é forte na parte de peça para motor, suspensão. É uma empresa que ela trabalha muito forte com o mercado de reposição de peças, que é um mercado que tem uma estabilidade boa. Hoje é em torno aí de 80%, 85% da receita da Fras-le é da parte de reposição. Tem essa diversificação geográfica, né, pessoal? Isso não só a Randon, mas não só a Fras-le, mas as empresas do grupo Randon. Hoje, em torno de 50% da receita da Fras-le vem do mercado externo e ela comprou essa semana uma empresa de autopeças na Inglaterra, quase 20 milhões de euros. Então ela já é forte no mercado americano, pode crescer no mercado europeu e pode crescer em outros mercados também, tanto, né, aproveitando e comprando empresas lá fora, quanto na parte de exportação, tá? Os múltiplos aqui da Fras-le estão um pouquinho mais esticados, vamos dizer assim, né? Mas também a Fras-le está operando abaixo aí está operando com um lucro abaixo do que deveria operar, até porque as empresas da Randon sofreram um pouco mais com a questão de custos, né? Algumas companhias conseguiram repassar melhor os custos do que a Randon e as suas controladas, né? Também a Fras-le era para ter um PL, considerando o preço atual e o potencial de lucro da empresa, abaixo aí de 8, 9 vezes tranquilamente, que já deixaria a empresa bem mais atrativa, né? Agora, quando a gente pega o valor da Fras-le e a qualidade da empresa, que a gente consegue ver como a Randon tá barata, né? Para vocês terem uma ideia, a Randon ela tem 52% da Fras-le. A Fras-le vale em bolsa 2 bilhões e 900. A Randon vale 2 bilhões e 600. Ou seja, a controlada da Randon, que é menor do que a Randon, tem um valor de mercado maior do que ela, né? Então tem esse desconto de holding, vamos dizer assim, também comprando Randon. Claro que Randon tem vários outros negócios, não é só a Fras-le. No caso ali que eu falei da Vale e da Bradespar, o único negócio da Bradespar é a Vale, diferente do caso da Randon. E quando a gente pega a Randon, né, pessoal, os múltiplos então são brincadeira, né? A Randon está com PL aí de 4,9 e também opera abaixo do valor patrimonial. Hoje o PVP dela está em torno aí de 0,94, 0,95. Então, ó, a Fras-le não é cara, né? Mas a barganha mesmo aqui, no caso, seria a Randon. Hoje, dos ativos que vocês pediram, então nenhuma cilada na bolsa essa semana, tá certo? Não esqueçam de aproveitar aí a nossa promoção. E qualquer dúvida, né, pessoal, os nossos contatos na descrição, o e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp, mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!